E a pandemia do coronavírus fez crescer no mundo todo algo que já existia, porém sem muita frequência: os atendimentos por telemedicina. E nós, seres humanos, esse atendimento online por um médico já virou uma rotina. Mas e nos animais? Como funciona esta dinâmica? É possível? Já houve regulamentação? E quem está autorizado a fazê-la? Toda sexta-feira, pessoal, o Giro do Boi abre espaço para o Conselho Federal e os 27 conselhos regionais de medicina veterinária e também zootecnia. Essa parceria tem como objetivo mostrar a importância deste profissional para a sociedade mundial e traz informações relevantes sobre vários temas, hoje destacando justamente a telemedicina veterinária. Eu viajo agora até Recife, capital de Pernambuco, para conversar com o pós-doutor em medicina veterinária e conselheiro do CFMV, o doutor Marcelo Teixeira, ele que é professor da Universidade Federal Rural do estado de Pernambuco. Doutor Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse relevante programa, de informação a toda a pecuária brasileira. Doutor Marcelo, o senhor é graduado em Pernambuco, mestre no Rio Grande do Sul, doutor em Minas Gerais e pós-doutor em células-tronco e terapia celular no Texas, nos Estados Unidos. A medicina veterinária, pelo jeito, já corre nas suas veias, já está no seu DNA, doutor. É verdade, já andamos bastante, e isso vem de família. Meu pai também era um médico veterinário. Ele trabalhava no Ministério da Agricultura, em Brasília mesmo. Moramos em Brasília. Ah, bacana. Agora, nunca, né, doutor Marcelo, a saúde ela esteve tão em alta como nesses últimos anos, principalmente por causa da pandemia do coronavírus, né? Como que a medicina veterinária, ela, na sua opinião, é claro, ela pôde dar a sua contribuição para a humanidade? Esse momento da pandemia, onde se exigia o afastamento das pessoas, também criou um impacto na medicina veterinária, né? Tanto os animais de companhia, os pets, como também os animais de produção. E cresceu muito a necessidade da transmissão de dados e cuidados e até atendimentos como teleconsulta, realizado pelas tecnologias da informação, e da comunicação. E posterior à pandemia, tanto na medicina humana como veterinária, vieram as normatizações. Essas normatizações são muito importantes para balizar todo o processo e tornar a coisa igual para todos. Entendi. E como é que funciona a telemedicina veterinária para o pessoal de casa, para os fazendeiros que nos acompanham em todo o Brasil entenderem melhor esse procedimento? Bom, basicamente, podemos fazer atendimentos sem que estejam ambos no mesmo ambiente geográfico, né? Então, falando da pecuária, o veterinário poderá acompanhar tratamentos, poderá realizar diagnósticos, né, a própria teleconsulta, à distância, desde que ele se sinta seguro para tal. As informações elas têm que ser muito precisas, porque a qualidade do atendimento não pode cair. Se por acaso não forem suficientes os dados para um diagnóstico, será necessária uma consulta presencial. Entendi. Um abraço para o Antônio Silva do Paraná, o João Domingos Rossi, o Zé Camilo de Salvador, o Carlos de Uberlândia, o médico Antônio Campbell, ele mora no Rio de Janeiro e tem uma fazenda lá no Pontal do Triângulo Mineiro. Ele já usou a medicina veterinária e aprovou. Está dizendo aqui para mim, o doutor Marcelo. Um abraço também para o Yamide Perilha, lá de Teresina, no Piauí, para o Paulo Guedelha de Sucupira, Maranhão, para o meu amigo Ademir Ribeiro, veterinário lá de Rondônia, Marcelo Aribe, também para o José Martins, todo mundo ligadinho no Giro do Boi. Um abraço, professor Gilberto, um abraço pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Está todo mundo aqui querendo saber mais detalhes sobre essa medicina veterinária. E que tipo de procedimento que pode ser feito, doutor Marcelo, na telemedicina veterinária? Bom, primeiro deixar claro que o atendimento presencial continua sendo o padrão ouro, tanto da medicina humana como da veterinária. A telemedicina ela é uma ferramenta nova,
bastante útil e que nos traz possibilidades muito interessantes, desde uma teleorientação, onde não há uma doença propriamente dita, apenas orientar o produtor quanto ao manejo preventivo, vermifugação, cuidado com os carrapatos, etc. Temos a teleconsulta, que é a que todos entendem, né, que conhecem, que é o atendimento mesmo. No caso dos animais de produção, é necessário que o veterinário, o médico veterinário, conheça a propriedade, tenha uma relação profissional com a região, com o rebanho, para entender melhor o que possa estar alterado nesse momento em que é necessária uma teleconsulta. A teleinterconsulta é outra possibilidade muito boa, onde um veterinário do campo, onde se vê, às vezes, restrito de informações, até de aparelhagem, de equipamentos, pode consultar um veterinário num grande centro, por exemplo, numa universidade ou numa cidade com mais recursos, e estabelecer diagnósticos mais precisos com colegas à distância. E outra modalidade muito interessante para os bovinos seria o telemonitoramento, onde o médico veterinário estabelece uma terapia para o rebanho e ele acompanha a evolução de melhora, né, de eficácia dessa terapia à distância, com imagens e dados passados pelos próprios produtores. Entendi. O doutor Isaías Chianca, lá de Brasília, seu colega, está te mandando um forte abraço aqui também, está te acompanhando. Isaías Chianca. Me fala mais um pouquinho sobre essa telemedicina lá, a teleinterconsulta. Dá até para fazer uma junta médica para que haja um debate entre vocês profissionais para resolver uma determinada situação de ordem sanitária de uma fazenda, doutor Marcelo? Sim, é possível trocar informações diretamente com um especialista ou até fazer uma banca, como você colocou, onde todos possam, dentro da sua especialidade, contribuir para o caso. Então, isso enriquece muito o poder de diagnóstico e de tratamento dos animais. Se torna bastante positivo. Para isso, o veterinário, que é responsável pelo rebanho, tem que estar presente no momento dessa teleinterconsulta para passar para os colegas todos os dados necessários. Então, a telemedicina veterinária no Brasil já está regulamentada? Já está regulamentada pela Resolução 1465 de 2022 do Conselho Federal de Medicina Veterinária desde junho de 2022. Então, isso traz também, e foi boa a sua pergunta, com relação à segurança dos profissionais. Antigamente, os profissionais faziam consultas e não podiam estabelecer isso como uma relação profissional, receber por isso, ter suas anotações todas, porque não era regulamentado. Ou seja, era ilegal fazer. Hoje, é totalmente legal e desejável que as pessoas se interessem por essa alternativa, que pode enriquecer muito os resultados nos rebanhos. Entendi. E atenção aos quase 190 mil médicos veterinários que a gente possui aqui no Brasil. Você só pode fazer a telemedicina veterinária se você estiver devidamente inscrito no sistema CFMV, Conselho Federal de Medicina Veterinária, e também nos 27 conselhos regionais de medicina veterinária espalhados pelo Brasil. Que fique bem claro isso, né, doutor Marcelo? E para o exercício da profissão, todo profissional tem que estar inscrito no seu órgão de classe, de fiscalização profissional. E como a telemedicina é uma atividade profissional, clínica, o profissional sim tem que estar inscrito e deve informar ao seu regional que vai exercer essa atividade, essa modalidade da telemedicina, sendo que para isso ele não vai ter nenhum ônus, ou seja, não vai ter que pagar nenhuma taxa para exercer a atividade da telemedicina. Só tem que estar lembrado o médico veterinário que o fizer que os resultados esperados é de responsabilidade, continua sendo a responsabilidade do profissional. Então, tem que haver cuidado quanto às limitações. Se as informações não são suficientes, ou se trata de um caso emergencial com risco de morte, não se pode exercer a telemedicina, porque ela não tem como intervir de maneira eficaz.
E nesse caso, esse veterinário seria responsabilizado. Poderia, sim, ser responsabilizado se ele não agir dentro das normas. Uhum. Quem age dentro das normas está sempre muito bem acobertado. E como é que a gente tem Mas acesso a essas normas, doutor Marcelo? todas as normas emanadas do sistema CFMV, CRMVs, como você bem colocou, estão disponíveis nos sites, tanto do CFMV quanto dos regionais, e também nos próprios regionais, onde se tem manuais, as resoluções. Sempre há a possibilidade de alguém que explique melhor ao profissional como deve ser feito o processo, e não é complicado, tudo é muito automatizado, porque as tecnologias nos dão essa possibilidade, né? Entendi. Por isso a importância do recadastramento, uma campanha do Conselho Federal e dos conselhos regionais, que todo médico veterinário faça o seu recadastramento e que agora ficou mais fácil. Pode ser feito digitalmente, né, doutor Marcelo? Tudo isso pode ser feito digitalmente. Esse recadastramento é muito importante e hoje já dispomos da carteira online, né, do médico veterinário, e em breve teremos a carteira digital emitida pela Casa da Moeda do Brasil. Esse vai ser um grande avanço. E na ocasião, na presença do presidente do Conselho Federal, aqui mesmo no estúdio do Giro do Boi, ele me afirmou que o veterinário não tem custo nenhum ao fazer esse recadastramento, salvo os veterinários que estão se formando nesse exato momento. Confere a informação, né, doutor Marcelo? Perfeito, perfeito. Aqueles que estão adentrando, que são egressos de curso, realmente tem que se inscrever e há um custo da inscrição. O que está se recadastrando, não. Ele já faz parte do sistema, ele já goza de todos os direitos de um médico veterinário. Tá aí, ó. A gente acabou de mostrar aí as imagens do site do Conselho Federal, onde nós temos quase 200 mil médicos veterinários no Brasil, pode fazer o seu recadastramento e está legalmente autorizado a trabalhar, inclusive fazendo a telemedicina veterinária. Hoje o destaque do doutor aqui, Marcelo Teixeira, conversando conosco ao vivo, direto lá da minha querida Recife, capital pernambucana, ao qual ele é professor da Universidade Federal Rural lá do estado. E eu fiz uma enquete hoje, o doutor Marcelo. Vamos conferir qual foi a opinião do pecuarista telespectador. Eu perguntei hoje, você faria uma telemedicina veterinária para tratar do seu rebanho? 80% dos nossos telespectadores disseram que sim e 20% disseram que não. Provavelmente, doutor Marcelo, creio eu, que esses 20% são mais aqueles pecuaristas conservadores, aqueles tradicionais, aqueles pecuaristas que fazem questão de que o profissional esteja lá dentro da fazenda dele para acompanhar de perto, em loco, os procedimentos, né? Eu acho que toda mudança, ela traz assim, uma certa resistência até por desconhecimento. É normal que isso ocorra. E volto a afirmar que o padrão ouro sempre será o presencial. A telemedicina é um conjunto de ferramentas que vem para auxiliar e não para substituir as consultas. Não é? Isso tem que ficar bem claro. O que nós queremos é trazer mais possibilidades, melhorias e, principalmente, agilidade nos processos dos atendimentos. Não é? Mas sempre haverá necessidade de situações específicas da consulta presencial. E eu queria só aproveitar que você falou sobre isso e esclarecer um ponto. Quando se trata de animais de produção, não há necessidade do médico veterinário ter tido contato direto com o animal que ele vai avaliar. Ele tem que ter tido contato com a fazenda, porque os rebanhos são muito grandes, não é? Quando se trata de um animal de companhia, que a pessoa tem em casa, um pet, esse sim o médico veterinário tem que ter tido uma relação prévia de atendimento. Então, são duas situações um pouco diferentes entre os animais de produção da pecuária e os animais de companhia. Maravilha, muito bem esclarecido pelo senhor agora. Mais detalhes você encontra no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenha uma ótima sexta-feira. Eu quero agradecer a vocês imensamente, ao programa Giro do Boi, pela importância que tem. Eu estava assistindo a reportagem anterior, eu também crio gado e achei muito interessante
a qualidade das vacas que deixaram aí, depois já de produzirem grandes bezerros. Então, é muito importante o programa de vocês e esse espaço para que nós, médicos veterinários, venhamos aqui esclarecer situações para os profissionais e para os produtores, nos é muito importante. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Forte abraço.